sério mesmo. Vou dar uma olhada lá. Tá. Vamos começar. Não, vou falar surpresa não. Como assim? Vou te mandar o que é a moto, tá? Você achar, né? Sim, senhoras e senhores, começa mais um FervoCast e hoje o nosso convidado é global, meu irmão. O cara passou pelos estúdios da Globo e agora tá aqui com a gente. Esse aqui é porque tinha ido pra Portugal. Também. Justo. Vamos lá, Matheusão, você já conhece o convidado de hoje? Rapaz, hoje eu só vi boatos, histórias nos corredores. Tô meio preocupado hoje. Teve gente que falou assim, esse aí é aquele cara lá, não sei o quê. É, Ficou, na moral. Isso aí mesmo. Senhoras e senhores, hoje quem nos prestigia, ou a gente prestigia, eu não sei. Eu acho É que a mais ordem. ele que tá prestigiando. Ele tá prestigiando, é verdade. Chefe Daniel de Castro, que honra te ter aqui, meu amigo. Bom, muito obrigado pelo convite e é pena que eu não ganhei o seguidor, né? O cara só ouviu falar, você tem Instagram? Tenho. Pô, então segue. Já assim? Já era pra isso, ter, cara. já era pra já vai na você ter, tora, ter né? pesquisado sobre a minha história, não é? Não, ele fez o dever de mas casa. A fez o gente, dever de é casa. pra ser humilde, é pra ser humilde. É porque, assim, pesquisar sobre a sua história é história demais. Então, É, você se tá você querendo for na demais. internet, tem uma catroçada de matéria lá. é. Tá? Mas eu já vou falar pro cara do site, que lá no site não tá que ele morou 12 anos em Portugal. Qual site? No meu site? No seu site. É, tá desatualizado. O vacilão lá do TI deu mole, né? Teu site Mas é você tem fiadinho. Instagram, pô. É, o Fala o Instagram... arroba aí logo. @chefe com F mudo, Daniel de Castro, tá aí o Louro José. Massa. Vamos lá, a gente vai chegar nessa história ainda do Louro José, mas como tudo começou? Você foi estudar em Miami? Como é que foi essa história aí que te levou à gastronomia? Você sempre trabalhou com isso ou não? Desisti, hoje eu vou... Então, em 87, Não era nascido, só pra deixar claro. Sério? em 87, Você acabou de nascer. eu conheci um projeto chamado Mestre Cuquinha, que é um projeto do Grupo Boaz, onde as crianças vão para lá para poder aprender, brincar, na verdade, e lá no Boaz, as mães iam, esse projeto começou mais ou menos assim, as mães iam fazer o curso lá no Boaz e deixavam as crianças numa sala. E minha primeira experiência ali foi em 87, mas eu não lembro como é que foi. Eu sei que em 89, quando eu voltei nesse projeto de novo, que houve um curso e tal, eu fiz uma panqueca. E eu tinha na época, na televisão, tinha Ofélia, e eu gostava muito de assistir Ofélia. A Ofélia é como se fosse Ana Maria Braga fazendo receitas e tal, naquela época. Pode crer. E aí, eu preferia assistir Ofélia do que assistir Sítio Pica-Pau Amarelo, assistir Vem cá, desenho. pra época, seu pai não achou isso estranho, Falava não? muito. Meu pai era tenente-coronel do Exército. Sério? E ele era um homem muito rígido. Acho que você chegou a conhecer, não, né? Não. Ele era muito rígido. E ele chegava pra minha mãe e falava assim, esse bicho aí não vai dar certo, não. Mas por quê? Quer ser cozinheiro. E ele tinha uma oficina, uma fundição, e o sonho dele é que os filhos mais novos, eles seguissem a profissão de ferreiro, né? De fundidor. Fazer ferradura pros ferradura, cavalos. fazer martelo. Negócio bruto. Mas aí veio a China, fez aquilo. Fazer faca. Fazer faca, exatamente. Aí veio a China com pá, com não sei o quê, e acabou acabando com esse mercado, né, do ferreiro, né, do trabalho artesanal. E ele falava, esse cara não vai dar certo. Eu perguntava assim, mas vem cá, lá no Exército, quem é cozinhar? Homem ou mulher? É homem. Então pronto. Por que eu vou dar errado? Não, essa porra vai dar errado. Filho meu, pô. Tem que ser, ou é da pena ou do martelo. Eu falei, não, mas eu quero ser da colher de pau. Aí acabou que veio esse processo todo em 89. Em 90 eu conheci um projeto chamado Fábrica Escola de Alimentos São Pedro. E esse projeto era um projeto que era gerido pela Paróquia de Santo Antônio e pela Prefeitura de Vitória. Então, menores, mulheres, era um curso que era para se profissionalizar. Então, a minha primeira experiência de fato na cozinha foi ali. Aprendi a fazer salgado, aprendi a fazer bolo, aprendi a fazer torta de pão, que naquela época era muito comum nos casamentos, aniversário, aquelas tortas de frango com pão e tal. Aquela arrumaçãozinha das florzinhas de tomate. Exatamente, as frutas ali em cima.
E aí eu comecei a tomar gosto por aquilo ali. Eu falei, é isso aqui que eu quero. E aí eu ia pra cozinha, arriscava, fazia minha própria refeição e tal. E aquilo entrou no meu sangue e não saiu mais, né? Então, dali pra frente, com 14 anos de idade, eu tive minha primeira fábrica de salgado. E eu produzia velho. salgados em casa, né? Uma fabriquetazinha em casa, coisa, né, bem artesanal. Familiar. Não, eu mesmo. Só você? Só eu. Família Aprendi a fazer coxinha, pastel e tal. E eu fazia, e eu ia para a escola ali no São Pedro, lá em cima no Morro da Ilha das Conduza. Caeiras. Não, o Morro da Ilha das Caeiras. Tinha uma escola lá, que era um centro espírita, depois virou escola e tal. Nossa, eu conheço o lugar e é muito alto. Eu fazia o salgado de noite ou de manhã, fritava, ia lá vender na porta da escola. Na hora do recreio, Caraca, ia vender na saída. Você comprava, você Eu não sabia, sabe, né? não sabia, não. Nessa época eu nem estudava, né, velho? Eu era criança. Você não tem tava cabelo, na dá pra creche. enganar, velho. Eu tava na creche, que possivelmente era perto dessa escola, entendeu? Ele tava alimentando os seus donos lá que estavam cuidando de você. Aí ele alimentava os meus professores, a tia da escola. E aí, com 15 para 16 anos, eu fui pai. Cara, você tinha 14 anos nesse rolê todo aí? 14, Rapaz, isso foi de é 14, precoce pra caramba. 14 para 15 anos. Aí com 15 para 16 anos, eu fui pai da Daniela. E aconteceu umas coisas aqui em Vitória que eu falei, bom, vou pro Rio. Minha mãe tinha a mãe dela lá, a minha falecida avó. Falou, vamos pro Rio, vamos lá ver como é que é o Rio e tal, vamos passear. Fui pro Rio, gostei, fiquei dos 16 aos 19 anos. Aí, Trabalhando com gastronomia? Com gastronomia. Trabalhei na Parmê, que ainda existe essa loja, uma pizzaria, uma rede de pizzaria no Rio de Janeiro, muito grande. Trabalhei no supermercado, acho que Leão, alguma coisa assim, também na parte de restaurante. E com 19 para 20 anos eu decidi ir embora do Brasil. Eu cansei, estava a fim de imigrar, sempre tive um sonho de morar fora do país. Eu tinha tentado o visto com 17 anos para os Estados Unidos e não tive êxito. Então eu falei, não, vou tentar a Europa. Vamos para onde? Para Portugal. E tinha um amigo nosso em comum, que ele estava em Portugal. Eu falei, cara, como é que é aí? Não, aqui você vem, você vai ganhar dinheiro, aqui vai ser, cara, você vai ganhar dinheiro demais, aqui você vai gostar demais, não sei o quê, tudo demais. E foi top lá? Foi top. Primeiros 3 meses, passei quase fome, morei na rua. Tá doido? Sério? Aí cheguei em Portugal, com aquela esperança de mudar de vida, de sonhar e tal, não sei o quê. Não tinha emprego naquela época. Não tinha emprego, não tinha nada. Era difícil arranjar um emprego. 900? Rapaz, no ano 2000 praticamente. 2000. Então não tinha emprego lá, era difícil porque não tinha documento. Não conhecia ninguém, era só por indicação. Internet, né? Imagina, você não tinha A ninguém. internet estava começando, né? Na Europa já estava começando, mas no Europa, Brasil... no Brasil. Não, mas você fala da Europa pra cá, mandar mensagem de fumaça. Não, o boom era o MSN, né? Naquela época tava Era começando... o quê? Uma ligação por semana pra família? E olha lá, né? Era uma... Nos primeiros 3 meses nem rolou, porque... foi muito difícil, Eu fui com $1.000, né, emprestado, tive que devolver 500 para não passar fome, segurei 500 e fiquei 3 meses desempregado. Então foi muito difícil, meu primeiro emprego foi lavando carro. E aí trabalhei nessa empresa 1 ano lavando carro, aí conheci praticamente todas as marcas de carro, né? Então onde ninguém queria ir, porque era muito frio e tal, eu tava aí, não ia. E aí comecei a trabalhar e tinha um rapaz que eu sempre lavava o carro dele. Quando estava tranquilo, eu falei, deixa eu lavar seu carro. O carro dele morava, acho que no interior, o carro muito sujo, a gente sempre lavava o carro dele. Pô, quanto é que é? Nada, não. E aí esse cara falou assim, rapaz, tem um amigo meu, eu comentei com ele que eu gostava, meu negócio era cozinhar. Ele falou, rapaz, tem um parente da minha esposa que ele tem uma pastelaria. Eu falei, pô, eu vou vender pastel, bicho. Aí ele falou, não, como é que é pastelaria? Eu falei, não, pastelaria é um café. Eu falei, lá era café, diferente. lá a pastelaria lá é um café. Você fala pastelaria aqui, você pensa no caldo de cana e o pastel, né? Na feira. Na feira, Como é que é a pastelaria lá? É um café.
É um café, é um pastel. Onde vende pastel, não existe pastelaria. Não. né, É, velho? pastel é o pastel de Belém, né? Pastel do Belém. Pastel de Belém. Maravilhoso. Ah, esse é real É. mesmo? Eu pensei que era só um zoeiro. É. E aí eu trabalhei, aí saí dessa empresa de lavar carro, fui trabalhar na pastelaria. Fiquei 2 anos. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de você ir pra pastelaria, que no caso é um café. Quando você lavava carro, pô, você já tinha uma puta experiência aqui no Brasil fazendo o que você gostava. Foi lavar carro. E aí? Você pô, vou morrer aqui fazendo isso? Então, o que acontece? Eu sou um cara que, você me conhece um pouquinho, você sabe que eu sou um cara destemido. Eu não tenho medo de nada, absolutamente nada, de trabalho, cai pra dentro, não tenho medo de nada. E eu busco muita oportunidade onde ninguém quer. Então, o que acontece? Ninguém queria fazer o trabalho que eu fui designado a fazer, que era o chamado master. O que era master? É você pegar um carro podre, um carro todo sujo, um carro imundo e fazer ele um carro novo. Ninguém queria fazer isso. E eu aprendi a limpar um carro naquela época. E eu descobri uma coisa, na minha dificuldade financeira, porra, você imagina, 3 meses, eu passei ali 1 mês praticamente comendo sardinha, pão e leite. Café da manhã, Que era o barato, almoço, é o mais barato. A lata era 25 cêntimos de euro. Sardinha com leite. Não, eu comia, não era o que tinha. Devia tá O podre, leite, hein? nossa senhora, aqui você já sentiu o cheiro da sardinha conversando com você. Velho. Azia, depois disso fiquei com uma azia, cara, que eu cuspia no chão, fazia um buraco pegando fogo. Então, meu café da manhã, meu almoço era isso, porque era o mais barato. Trabalhava de segunda a sexta e sábado e domingo eu fazia extra, eu morava na frente do aeroporto, eu fazia a extra. Então a extra, o que ninguém queria fazer? Ninguém queria pegar o carro para abastecer. Aí o que eu descobri? Que na época a BP ela dava um cartão de bônus, né? Toda vez que você abastece, você carrega bônus. Um cashback É hoje. isso. Já naquela época. Exatamente. Aí eu falei, como que... Falei, tá, mas e o que isso ganha? Não, você pode ir no supermercado descontar. Eu falei, opa, então é aqui que eu vou ficar. Então, Parar de comer sardinha, né? Eu ficava caladinho, que ninguém... Não, pode deixar. Rapaz, tem mais de 100 carros para você abastecer. Não tem problema. Enquanto eu não abastecer esses 100 carros, eu não vou embora. E eu abastecia os carros e pegava os bônus. Nesses bônus, eu trocava no supermercado por comida. Caraca. E aí, nessa situação que o pessoal não queria fazer a master nos carros, cara, quando você pegava um carro que tinha cachorro, rapaz, era de chorar, velho. Que diabo fazia master? Master é tipo uma limpeza VIP Uma limpeza em veículo, VIP, entendeu? É, isso aí. Pensa num cara que trabalha na roça, entra com a bota suja de lama no carpete. E nunca suja. lava. E nunca lava o carro. O cara tem um cachorro um cachorro. O cachorro come no carro, come ele tá no nem carro, aí. mija no carro. O europeu não tem muito apego com isso, não, né, cara? Não Eu ia tem. perguntar, eu pensei que era tudo regradinho, Não, bota que- perfume não, pra não. cheirar. Então aí o que acontece? Ninguém queria fazer. E aí, qual era a mina de ouro? Dinheiro. Aí o carro era um carro vendido, né? Ele já era um carro que era para revenda. O cliente chegava lá, dava esse carro em troca para pegar um carro novo, um carro melhor. E esse carro ele ficava lá para a gente limpar ele, destrinchar, deixar ele um brinco. Então eu achava muita moeda no carro. Era moeda, era dinheiro, era pacote de dinheiro. O cara foi botar essa ali- história é surreal. pelo amor de Deus. Isso é Era bizarro. aliança. E os caras lá da agência falavam, ó, o que você achar é seu. Compramos o carro, o cara não tem achava interesse. relógio, enfim, achava dinheiro, achava anel, brinco, etc. E eu juntava isso tudo. E principalmente o dinheiro, eu comprava comida. Então eu comecei a ter uma vida melhor depois que eu comecei a trabalhar fazendo essas VIP aí. O que acontece? Nessa pastelaria, o português, ele come exatamente a mesma coisa todos os dias. Então eu olhava pro cara, esse cara comeu pão com manteiga ontem e um café. Então, a mesma coisa? Aí o garçom chegava, o que você vai comer hoje? Aí eu pedi comer isso. Todo dia o garçom perguntava a mesma coisa. Eu só perguntava ele assim, é a mesma coisa? Naquela época eu tinha uma memória fantástica, brilhante. É a mesma coisa? E aí passei a observar os clientes e eu era muito dinâmico. Porque aí o cara tava lá na máquina, eu já dava a volta, tirava o café dele e tal. E eu comecei a observar, o cara ia lá, estacionava o carro do outro lado da rua, ia até o final, comprava o jornal
sentava Caraca, na pragmático mesa total. todo dia, a mesma coisa. Aí eu perguntei um cliente, e esse cliente é um cliente muito especial e que me ajudou bastante. Eu perguntei, você tem algum problema em alguém comprar o jornal para você? Ou você gosta dessa tradição? Eu falei, rapaz, se tivesse jornal aqui, todos os dias eu já sentava aqui, abria o meu jornal, escusava de ir lá comprar o jornal. Aí eu falei, então tá bom. Aí no dia seguinte ele estacionou o carro do outro lado, aí ele, Senhor Emanuel. vem cá, seu Jaime. Aí, seu jornal tá aqui. É a mesma coisa? É. Nossa. Aí ele, pá. E assim foi. E aí, tá aqui. Aí eu falei, jornal, quando estacionava lá, ó, um galão, um pão com manteiga, um pão de presunto, com presunto sem manteiga, não sei o quê, e pau comendo. E aquilo ali, as pessoas falam assim, ó, o Brazuca tá sempre aviário aí. Tá sempre correndo. Desembolado. Desembolado. O Brazuca tá aviário aí. E tome pau. E botava todo mundo dono naquele restaurante e tal. Esse cara, desse primeiro jornal, ele falou assim, cara, eu gosto do seu dinamismo, da sua rapidez, da sua agilidade. Eu vou te fazer uma proposta. Você poderia você tem desejo de sair daqui? Eu falei, se tiver um salário melhor. Na época eu ganhava 830 euros, era o meu salário. E ele falou, quanto é que você ganha aqui? Eu falei, eu ganho 830. Ele falou, você quer? Eu posso te indicar para onde eu trabalho. E ele era diretor de uma rede de supermercado. Caraca. Aí eu virei para ele e falei assim, seu Jaime, eu agradeço, mas supermercado, se isso aqui já é uma escravidão, eu vou sair daqui para trabalhar em supermercado, eu vou virar escravo, só falta a corrente nos pés. Aí ele falou, Daniel, faz o seguinte, vai lá e escuta a proposta. Tá bom. Aí resolvi, eu falei, mas eu não tenho documento, meu documento ainda está no processo de sair, não tem problema. Você tem um protocolo? Tem. Então tá bom, então vamos resolver isso. E aí fui a essa reunião, fui a essa entrevista. Essa entrevista durou aí 3 horas. Aí então você vem aqui no entreposto para a gente conversar sobre salário. Meu salário era 4 vezes mais do que na pastelaria. 4 vezes isenção de horário, vale transporte. Aceito ser vale transporte não, tudo bem. Vale alimentação e tal, beleza. E comecei a trabalhar nessa rede de supermercado alemã, chamada Lidl, onde fiquei lá 12 anos. Fiquei 12 anos nessa rede. Entrei lá como chefe de seção, né? Chefe de corredor, passei a chefe de loja e cheguei a cargo máximo, né? Que era era gerente lá da loja. E tive a oportunidade de fazer muita coisa bacana lá, conhecer muita gente. E trabalhando sempre na área da gastronomia. Eu comecei um trabalho lá por brincadeira. Eu tinha um amigo em comum, nossa, acho que você até conhece, Binho, lá da Ilha das Caeiras. O Binho, ele era envolvido com muita gente, né? Italianos, franceses, aquela galera jovem, né? Zen, tá tudo tranquilo e tal. Ele era assim também. E ele um dia me levou e falou assim, cara, tem um jantar na casa de uma italiana, uma amiga nossa, e eu quero fazer um bobó de camarão. Você pode ir lá fazer? Eu falei, claro, eu vou lá fazer, vou tirar aquela onda, pô, e tal. Aí fui. Aí um cara chegou e falou assim, me dá seu contato aí. Eu falei, pô, tá aqui, anotei no papel, tá aqui. Passado um mês, mais ou menos, eu recebo uma ligação. Aqui é da embaixada da Itália, e você é cozinheiro? Como é que foi? Não sou cozinheiro. Não, porque o filho do cônsul passou seu contato e ele falou que comeu uma comida brasileira que você fez numa casa, de uma festa, e ele adorou e quer repetir o mesmo evento aqui, na embaixada. É possível você vir? É. Aí fui lá, tinha lá ajudante, pessoal da embaixada lá, né? Fiz um jantar, né? Bobó de camarão, fiz moqueca capixaba e tal, fiz uns pratos lá bacana, mas eu não tinha experiência assim grande de eventos e tal. Só que eu comecei a pegar gosto por aquilo. Eu comecei a falar assim, nossa, isso aqui é um nicho bom. E aí
passado um tempo, me chamaram para trabalhar de novo nessa mesma embaixada, e nesse jantar tinha alguém lá do Emirados Árabes, e assim foi. Eu comecei a cozinhar para várias embaixadas, mas não como o meu trabalho que, chefe, né? Que eu desenvolvo hoje. Eu ia como um cozinheiro e tinha uma equipe deles lá da casa, né, que me auxiliava. Eu só passava a lista de compra, eles compravam e eu ia lá, ajudava. E eles me ajudavam a fazer o prato e tal, mas não tinha, assim, grande experiência, nem aparecia, eu tinha vergonha de aparecer. E aí, eu fiz esse trabalho lá e tomei gosto. Eu falei, eu vou começar a trabalhar dessa forma aqui. Só que Portugal passou por uma crise muito ferrenha, né, naquela época, acho que 2018. Não, pô, você veio antes. Foi antes, 2012, 2012. Por aí. Foi 2012, não é isso? Foi isso? A gente se conheceu por aí, 2010. Então, 2012. foi isso aí, fiquei 12 anos em Portugal, e aí eu voltei depois dessa crise, né, tomei a decisão de voltar para o Brasil, e eu decidi montar um restaurante na Ilha das Caeiras foi lá que nós nos conhecemos. Eu decidi montar esse restaurante e esse restaurante foi um sucesso danado. Assim, explodiu, né? Deu um up, deu um na up ilha na Ilha na das época, Caeiras, mudou toda a cara da Ilha das Caeiras. Eu trouxe clientes de fora e comecei a conhecer muita gente também e tive a oportunidade de aparecer na televisão, na época, no programa Fala Espírito Santo, era Thaís Venâncio, né, que era a âncora lá desse canal, e isso começou a me dar autoridade. Pô, o cara apareceu na televisão, isso pra mim era, aparecer na televisão, cara. Aí, na segunda vez que eu fui entrevistar, enfim, fui cozinhar para Túlio Maravilha. Aí, caraca, Túlio Maravilha, o cara do Botafogo e tal. E aí eu falei, não, é isso aqui que eu quero ingressar. Mas o gosto pelo restaurante, a vontade de montar restaurante, me criou essa ambição, né, de ser dono de restaurante, de status, dono de restaurante. E continuei trabalhando. Aí surgiu uma oportunidade de montar um restaurante na Praia do Suá. Restaurante. Não, na Praia do Suá, não da Praça do Papa. A Praça sim. do Papa foi depois. E aí comecei a trabalhar na Praia do Suá, foi legal e tal, mas tinha muito problema ali de morador de rua. E, nossa, era muita indisposição que tinha todos os dias. E eu fiquei ali uns 6 meses ainda, mas depois eu desisti. E aí surgiu a oportunidade de montar um restaurante na Praça do Papa. Esse restaurante da Praça do Papa foi assim, o ápice, você conheceu, nossa, recebia muitas pessoas importantes, políticos, magistrados. Pessoas famosas, recebi muitos famosos. Pra quem você ali. cozinhou lá, de famoso? Cara, Viviane Araújo, Tiaguinho, Xande, nossa, deixa eu ver aqui no Instagram. Cozinhou pra mim, brincadeira. Também, muito. Cozinhei para Demônios da Garoa. Que isso? Diogo Nogueira, lá na época do Botecão. Viviane Araújo foi 3 vezes lá no restaurante. Daniel também. Não ele. É o Daniel cantor. Cozinhou primeiro. Aqui no espelho aqui. Então, nossa, foi muita Cara, gente. e aí, nesse restaurante... Martim da Vila. Nesse restaurante foi o grande alto e baixo da sua vida, né? Isso aí. Porque lá você conseguiu o restaurante que eu acredito que você sempre sonhou, e aí aconteceram alguns problemas no decorrer do caminho que você também teve uma virada de chave logo depois. Tudo é um aprendizado, né? E como eu te disse, eu sou completamente destemido. Então, quando eu recebi a proposta de assumir aquele restaurante ali da Praça do Papa, eu fui sem medo. Aquele lugar é deslumbrante, aquele lugar é um lugar fantástico, lindo. E quando você olha para aquele convento da Penha, você vê, te passa milhões de coisas na sua cabeça. Né? Quando você vê um navio entrando ali, a coisa mais linda, nosso estado, Vitória é muito bonito.
entendeu? Então, aquilo ali, não vou dizer que subiu a cabeça, a fama de ter um restaurante na Praça do Papa, mas eu conheci muita gente importante. E isso, eu soube aproveitar isso, né? Isso de uma forma bem bacana. E eu continuei e comecei, de fato, a trabalhar 100% com evento. Então, nessa que eu comecei a trabalhar com evento, aí sim, aí é que eu decolei. Né? Fazia muito casamento lá na Praça do Papa, aniversário, bodas, pedido de noivado. Eventos corporativos. Eventos corporativos para várias empresas, né? Várias empresas grandes, ArcelorMittal, Furnas, enfim, uma infinidade de empresas. E isso foi muito bacana, só que faltou um pouco de maturidade. Por exemplo, o cliente ia fazer um evento, sempre passava pessoas a mais, né? Passou 10 pessoas a mais, é R$1.000, né? No dia de hoje é R$1.500, que o meu valor hoje por pessoa é R$150 para fazer um evento. Então, passou 10 pessoas, é R$1.500. Normalmente, teve casamento lá que passou 30 pessoas. Então, R$4.500, R$5.000. Isso é um valor significativo. Cheque, toma. E quando eu despertei, eu fui ver, eu estava com quase uma caixinha de sapato lotada de cheque. Lotada de cheque, muita dívida, atendia muita empresa e para quem não tem experiência na gastronomia, e hoje uma das minhas empresas é empresa de consultoria para o ramo gastronômico, seja qualquer ramo, seja supermercado, restaurante, açougue, etc., padaria. Então eu consigo mostrar ao empresário, principalmente ao novo empresário, que muita gente agora, depois da pandemia, que foram demitidos de grandes empresas, eles estão com capital e eles precisam quer investir nesse capital, quer investir, quer montar algum negócio. Então eu consigo dar uma diretriz a ele, falar o que ele deve fazer. Por exemplo, um rapaz montou um determinado comércio em Jardim Cambori, eu falei assim, não vai dar certo. Mas por quê? Não vai dar certo. Espetinho. Eu falei com ele, olha, se você for na Praia do Canto, em Jardim Cambori, você vai me dizer, e dá uma volta em todas as ruas, você vai me dizer aonde é que está o sucesso do espetinho. Aonde é que está? Nas esquinas. Você vê as esquinas lotadas, né? Aquela carrocinha, tá lotado, o cheiro subindo. Não, mas eu quero montar um negócio gourmet. Falei, bacana, então vamos pensar em algo gourmet. Qual loja que é? Essa loja aqui. Eu falei, você vai abrir de que horas a que horas? Não, eu vou abrir no almoço e tal. Eu falei, no almoço você esquece, não vai dar gente aqui. Por quê? Porque é muito quente. O sol bate aqui meio-dia. O sol batia na metade da loja. E ele falou assim, cara... Aí o pai dele ficou chateado comigo, falou com um amigo em comum. Jogou areia no meu sonho, falou, né? Bicho, o cara vem aqui, diz que tem experiência e tal, e, chega... falando que não vai dar certo, A gente com sonho e tal... Aí esse amigo meu falou assim, se eu fosse você, eu conversava com ele lá, porque ele ficou chateado com você. Passado uns meses, eu tô fazendo compra no OK, ele me chama. E eu fiz de conta que não sabia nada, o pai desse rapaz. Rapaz, tudo bem com você? Me abraçou. Falei, rapaz, tudo bem? Rapaz, quanto tempo, rapaz? Você me desculpa não ter dado continuidade lá naquele projeto de vocês, porque eu tava muito corrido. Eu sei que eu sabia que ele tinha montado o negócio lá. E eu falei, olha, infelizmente eu estava muito corrido, não dava para te atender. Ele falou, não, rapaz, eu quero até te pedir desculpa. Por quê? Eu falei, rapaz, você não deveria dar conselho, você deveria vender. Porque tudo que você falou, parece que foi praga que você rugou. Tudo que você falou aconteceu. O cliente entrava, via que estava muito quente e ia embora. A gente mudou, colocou o ar-condicionado, gastamos mais dinheiro. Então, nessa brincadeira, a gente perdeu R$100 mil e 300 mil reais e não recuperamos. Perdemos ainda, tivemos que pagar o contrato todo do aluguel. Enfim, então a minha expertise na gastronomia também ela vai a gestão, além, né? Na gestão, em toda parte que envolve a gastronomia, eu tenho essa expertise. Não porque eu fiz faculdade, que sou estudioso, passei horas e dias e meses estudando, lendo livro, perdendo noite de sono. Não, foi com os meus erros. Você perdeu noite de sono, sim, cara. Perdi, mas com os meus erros, não foi estudando. Outras noites, né? Então, então aí isso me trouxe esse know-how todo
que hoje eu tenho. Então hoje eu trabalho com mais tranquilidade. Naquela época eu trabalhava afoito, corrido. Nossa, vamos fechar. O cliente chegava, não vamos perder venda não, vamos fechar. E aí eu comecei a falar bem assim, não, a partir de tomando muito eu voto em cheque. Então vamos fazer o seguinte, o cliente quer pagar no cheque, a gente desconta o cheque primeiro, para depois, né? Depois do evento, antes do evento, o cheque está descontado. Beleza, então aqui a gente pelo menos vai minimizar o prejuízo. Beleza. O cara fez o evento, irmão, esquece, ele não vai te pagar. Ele vai embora, ele fez a festa dele, já deu comer e beber para todo mundo, e não vai. Isso aconteceu. Hoje, antes é um investimento, depois da festa para o cara vir o prejuízo, né? Então, para quem contratou. Aí o que acontece? Aí eu comecei a só receber com 100% pago. Executar o evento com 100% pago. Teve um outro evento que aconteceu aqui no estado, que foi a greve da Polícia Militar. E hoje eu fico imaginando o seguinte, imagina quem passou pela pandemia, dono de restaurante. A greve, acho que foram 27 dias, né? Mas ela durou o período de... Até tudo começar a voltar, demorou mais ou menos uns 90 dias. Né? Porque o pessoal ainda estava com medo. A Praça do Papa, ele é deserta, é ermo aquele lugar. E aí atrasa um mês de aluguel. O aluguel lá era caríssimo, alto. Atrasa um mês, atrasa 2, atrasa 3, que eu pago aluguel, pago luz, pago não sei o quê, pago não sei o quê. O que eu vou fazer? Folha de funcionário rodando, sem trabalhar, tinha que pagar. Sim. Funcionário ia na minha porta da minha casa me cobrar. Então eu tinha que pagar, eu tinha que escolher o que eu ia fazer, a quem que eu ia pagar. Aí quando eu fui ver, ela estava lá com 6 meses de aluguel atrasado. 6 vezes 15, e assim vai. E aí vira aquela bola de neve, e luz, e água, e corta luz, e corta água, e corta não sei o quê, e corre para pagar uma conta de luz, pedindo o restaurante cheio, chegava o cara da EDP lá, boa tarde. Já sabia que ele ia fazer lá. Eu falei, posso... Amigão, me dá só um minutinho, vou terminar de fazer um prato aqui e te atendo. Posso te ajudar? Tá? Eu fazia isso. Ele falou assim, irmão, olha só, posso dar ideia? Não quero te constranger não, mas eu vou cortar a luz. Eu falei, pelo amor de Deus, bicho. Pelo amor de Deus, tudo que é mais sagrado, não corta. Ele falou, não tem jeito, tem que cortar. E se eu for pagar a conta? Ele disse, eu te dou 10 minutos para você ir pagar. E como é que eu arranjo dinheiro? 10 minutos para pagar a conta. Aí eu falei, faz um favor para mim, eu não posso largar o restaurante aqui. Volta no final do dia, por favor. E assim foi por várias vezes. E, no meio de todo esse caos... Mas Daniel, isso você não pensa vezes... que isso é coisa rara que aconteceu comigo. Isso acontece todos os dias com vários estabelecimentos. Sim. Né? Quantas vezes porque a Praça do Papa é exposta ali, tá na cara do gol. Meu irmão, o cara veio cortar, o cara não vai procurar, eu não achei o endereço. Não, o cara vai lá e mete... Quantas vezes eu cheguei no restaurante, a luz estava cortada. Lá, eu não sei se há uma diferença de periferia para área nobre. Aquele meu irmão atrasou 2 boletos, pau corta. Eles cortavam. Quantas vezes eu cheguei no restaurante, não abri o restaurante porque estava com a luz, com a energia cortada. Então isso acontece muito... e muitas das vezes por má gestão do empresário, entendeu? Por inexperiência, por priorizar folha de funcionário, né? Priorizar uma conta aqui, outra conta ali. Então, o jogo de cintura que o empresário brasileiro tem que ter durante o dia é uma guerra. É dia a dia, todo dia é uma guerra para o empresário brasileiro. Entendeu? E no meio disso tudo aí sou bem próximo do Daniel, chegou um belo dia e falou assim, cara, não dá mais, bicho. Vou ter que deixar o restaurante e tal, e vou seguir minha vida, não sei o que fazer ainda, mas vou seguir. Beleza. 2 dias depois, esse cara me liga. Evandro, vou participar de um reality na Ana Maria Braga. Fala, tá, zoeira, pô. Falei, não, eu também achei que era zoeira. Eu também achei. Me manda um vídeo aí que a gente tem pra mandar pro cara lá, bicho, pro produtor também pedindo aqui. Aí você tem até uma história engraçada, que o cara te ligou, você falou que era pegadinha, porque, tipo, sua vida tava desabando. Você falou, não, isso é pegadinha, só pode. Nessa época, eu lembro, foi exatamente na greve da polícia. Acho que foi porque quando tava voltando. Não, foi no pico, foi no pico mesmo da greve da polícia,
porque ele falou assim, você tem que gravar um vídeo, você tem que pegar uns vídeos de você cozinhando e tal, e na época eu conheci o Evandro, eu já conheci o Evandro já há bastante tempo, e não sabia que ele trabalhava com... Na verdade, não sabia que ele trabalhava com audiovisual. E aí a gente começou a se entrosar mais e tal, e aí ele me fez o convite e a gente começou a fazer umas gravações, né? Eu cozinhando e tal, umas resenhas e tal, umas receitas. Falei, pô, vamos ver se cola e tal, beleza. E aí ligaram pro telefone da minha filha. E aí minha filha atendeu, falou assim, aí perguntaram, esse telefone é do chefe do Gosto Português? Sim, porque na Praça do Papa era Gosto Capixaba. Gosto Capixaba. E na Ilha das Caieiras, Gosto Português. Esse telefone é do chefe Daniel do Gosto Português? Eu gostaria de falar com ele. Ela, quem gostaria? E ela viu o 021, ela falou assim, treta. É golpe. Não, porque aqui é fulano de tal do programa da TV Globo, mais você e tal, e a gente quer convidar ele para fazer um reality. E ela... Oi? Ela, tá, mas quem é? Ele é fulano de tal, da TV Globo e tal. Tá, só um minutinho. Ela foi no quarto, eu tava deitada, ela falou, pai, tem um cara aqui no telefone aqui dizendo que é da Globo. E eu acho que é golpe. Eu falei, me dá aqui. Eu peguei, atendi, oi, beleza, tal, não sei o que. Falou, aqui é fulano de tal da TV Globo. Você tem interesse de participar de um reality? Eu falei, não. Aí ele, não? Eu falei, não tenhas dúvida. Claro que eu quero. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, você grava meu número aí, esse é meu número pessoal, faz um vídeo falando da sua história, se você tiver vídeo de cozinhando, foi aí que eu te liguei pedindo vídeo, e faz um vídeo rápido de 3 minutos, tem que ser no ar livre, com a luz e tal. Eu falei, cara, como que eu vou sair na rua? Um medo do caramba de sair na rua, tiroteio... Não, sai com a câmera que ficava lá. Não, celular... e aí eu tinha falado até com você, pra você gravar, acho que você estava para Linhares, não sei. E aí eu fui na rua, gravei o vídeo, né? Gravei o vídeo e passados uns dias eles me falaram, olha, você está aprovado, você vai participar desse reality. O audiovisual tá em todos os lugares, não é mesmo? Não é mesmo? E aí foi pro reality. O que faltou lá pra... Rapaz, pra trazer a taça. Eu fiquei com um medo muito grande. E o meu grande temor lá era ser eliminado na primeira paulada. Porque aí eu cheguei e falei, não, eu sou cozinheiro, meu irmão, sei cozinhar bem, eu vou botar esse cara no bolso. Beleza. Aí, chegando lá, vai, fulano, esse aqui é o chefe Daniel e tal, veio lá de Vitória, você é de onde? Sou do Rio de Janeiro, que bacana, prazer. Você é de que restaurante? Aí o cara falou, tenho um restaurante lá em Vitória chamado Gosto Capixaba, tem outro chamado Gosto Português. Que legal, é mesmo, E aí eu vi que o cara falava assim, pesquisava Gosto Português, eu falei, e você, qual de restaurante? Eu falei, restaurante fulano de tal. Aí peguei, troca. Olhei pra cara dele assim, falei, será que é esse cara mesmo, velho? O cara aqui, o restaurante do cara tem estrela Michelin, o cara é o bicho, o melhor restaurante de comida portuguesa do Rio de Janeiro. Eu falei, ferrou. E você? Eu sou tal, não sei o quê. Eu falei, rapaz, aí os caras falam, fulano de tal, quando vai lá, um político lá, fecha o restaurante e tal, é só comida melhor, é do meu vinho e tal. Eu falei, meu Deus do céu. Que eu aí eu falei, fazer e a senhora? Minha mãe era uma senhora portuguesa. Minha mãe já tem um restaurante lá em São Paulo há 50 anos. Eu falei, agora ferrou de vez. Eu falei com um rapaz lá de Manaus, e você? Eu falei, rapaz, eu tenho uma distribuidora lá de produtos portugueses, eu tenho um hotel, eu tenho isso, tenho aquilo, e tenho um restaurante, e que eu cozinho no restaurante. Eu falei, rapaz, agora ferrou também. E assim foi. E eu fiquei com muito medo, eu falei, rapaz, vai ser uma decepção. E eu compartilhava com o Evandro, se eu sair na primeira, bicho, que o Evandro ficou tomando conta do Instagram, né? Eu falei, rapaz, se eu sair na primeira, vai ser uma decepção, vai ser uma vergonha descomunal. Aí, beleza. Lá dentro do Projac, tem cada bancada, né? Uma bancada 1, bancada 2, 3, assim ia, né? Cada chefe escolhia uma bancada e eu fiquei... A última bancada, eu queria escolher lá de trás. Só me sobrou a bancada número 1. Mas logo na cara, do lado do Louro José.
Aí eu tremendo igual vara verde, cara, falei, meu Deus do céu, e agora? E aí a Ana já entrou gravando e tal, ela falou assim, hoje o prato é muito simples. Arroz. Vocês vão ter que fazer um arroz português. Aí eu falei assim, meu Deus, fazer um arroz branco português? Como é um arroz, né? Arroz. Eu falei, como que arroz? Eu nem conseguia processar, não conseguia pensar. Então vocês vão fazer o melhor arroz. Aí, na parte de trás, era o supermercado. Você não podia olhar para lá enquanto ele não liberasse. Então, na parte de trás, você podia fazer a compra. Você tinha 2 minutos para fazer a compra. E eu falei, e agora? E aí, peguei e fui fazer as compras. Aí, liberaram para fazer as compras. Aí, pensei, bom, se eu fizer um arroz de pato, eu vou passar vergonha, porque, primeiro, que não vai dar tempo para cozinhar o pato. Mas tinha que pensar isso muito rápido. Primeiro, que não vai dar para cozinhar o pato. Segundo, que os caras são bicho na gastronomia portuguesa, vivem a gastronomia portuguesa todos os dias. Eu vim de Portugal, cozinhei muito em Portugal, aprendi muito em Portugal, mas eu estava enferrujado na frente deles. Arroz de bacalhau, também vou passar vergonha. Arroz de, sei lá, de arroz português, qualquer lá, eu falei, vou passar vergonha. O que eu pensei? Falei, vou fazer o que eu faço mais na Ilha das Caieiras, arroz de marisco. Não tem erro. E lá em Portugal tem um arroz de marisco, chama arroz a marinheiro, e o arroz malandrinho, que é um arroz de marisco malandrinho. Aí tem até uma brincadeira que a Ana pergunta, não, por que arroz malandrinho? Eu falei, porque é soltinho. Então aquela ficou até legal, ficou ali Gerou um corte. Ficou muito legal mesmo. E aí fiz o arroz de marisco. Cara, aprovado e tal. Então, bancada número 1. O seu arroz de marisco tá assim, assado, o ponto do cozimento do marisco tá perfeito, camarão tá perfeito, o polvo tá molinho e não sei o quê. Quando você bota aquele prato lá, deve... Nossa, assim, você tem que fazer 3 pratos, né, que são pros 3 jurados. E aí, fiz aquele arroz de marisco, e aí o cara falou assim, eu só não gostei da azeitona no couvé. Eu falei, puta, aí esse Evandro sempre sacaneando, cara, a azeitona, o problema foi a azeitona. Gostaram muito do prato. E aí eu falei, meu Deus, aí não tinha experiência de nada, não sabia como é que era. Falei, será que eu vou ser reprovado por causa dessa azeitona? E aí, o cara de um dos melhores restaurantes do Rio de Janeiro, ele ficou sem opção, ele ia fazer um arroz de marisco. Só que eu fui na frente, saí catando todo o marisco que tinha, catei tudo ali e falei, é isso aqui que eu vou fazer e pronto. E aí, como ele não teve mais ingredientes, ele ia fazer arroz de marisco, aí ele fez um arroz de mexilhão com chouriço, né? Lá em Portugal, chouriço é como se fosse uma calabresa, né? Só que mais seco, tipo um socol, né? E aí ele fez. E aí eles não gostaram. Aí eu falei, opa, tô na frente daquele ali. Aí pá, e o outro, eu falei, opa, criticou muito aquele ali. O meu era só azeitona. Aquele tá sem sabor, aquele tá não sei o quê, aquele tá não sei o quê. Eu falei, olha, pá, tô na frente. Aí passei. Cara, aquilo pra mim foi a felicidade. Falei, não saí na primeira semana. Ganhei. Aí, no segundo dia, vocês vão ter que criar acepipes. Eu falei, acepipes? O que é? Eu falei, aí, o que é acepipes? Mas fiquei assim, né? Não falei alto. Não vou dar esse mole aqui, não vou dar esse mole que os caras vão fazer vergonha. Eu vou ver o que os caras vão fazer, que eu vou atrás. Aí o chefe Kaique, que é um cara que eu tenho uma admiração muito grande, que trabalha num dos grandes restaurantes do Rio de Janeiro também, que foi um dos finalistas. Ele falou assim, eu não sei o que é acepipes. Aí eu falei, eu quase olhei e falei, você não sabe o que é acepipes? Deixa eu te falar. Mas se você não sabe, eu também não sei. Aí ela falou assim, acepipes é entradinhas. Eu falei, Ana, eu nunca ouvi falar essa palavra em Portugal. É longe de onde eu passei. E aí eu falei, eu pensei, o que eu vou fazer? Né? E tive que processar. Então eram 2 entradas que tinham que ser feitas. Na hora eu pensei, se tiver camarão, faço um camarão laguídio. E se tiver o polvo, eu vou fazer um vinagrete de polvo. Aí tem essa filmagem também, tá no meu Instagram, dos jurados falarem, eu nunca comi um vinagrete de polvo tão bom quanto esse vinagrete de polvo. Sensacional mesmo, velho.
Então, Sensacional. cara, aquilo ali Eu foi... nunca comi outro, tá? Mas Sempre come nugget de polvo em casa. esse era muito bom. Aquilo foi um marco na minha história, na minha carreira. E... Você botou fogo na cozinha? Botei fogo na cozinha, mas foi de propósito. Foi porque a cozinha tava... Na hora, e lá eles ficam assim incentivando. Gente, falam, corre e tal, não sei o quê. Aquela pressãozinha pra dar audiência, né? Engajar. Para dar audiência, pro programa ficar legal, pro programa ficar mexido, né? Ficar gostoso ali, ficar um clima de cozinha mesmo. Né? A pessoa preocupada, falando sozinho e tal, não sei o quê, correndo pra lá e cai daqui. Eu ia fazer o camarão alaguídeo, aí eu botei o óleo pra esquentar e esqueci o óleo, lá o óleo ferveu. Aí eu tirei um pouco. Naquilo que eu tirei, eu falei, ó, quer ver? Eu vou botar um fogo aqui nessa cozinha, vamos agitar isso aqui. Na hora que eu joguei o vinho, rapaz, aquilo foi um fogaréu. Queimou a pena do louro. Aí o louro falou assim, queimou minha pena, minhas pernas, foi embora. Aí no dia seguinte o louro falou assim, pelo amor de Deus, tira o Daniel de perto de mim, eu vou sair de perto dele, que ele já quase queimou minhas penas. Tem que ser o capixaba. Foi muito legal. E os outros pratos o meu último prato foi o bacalhau espiritual. Você ficou em segundo? Fiquei em terceiro. Terceiro? Fiquei em terceiro lugar. O meu terceiro prato foi bacalhau espiritual. E eu dei mole. Dei mole não, né? Porque o paladar, ele é muito pessoal. Né? De repente a comida tá muito boa para mim, mas para você não tá. Então, e eu tive o azar de cozinhar, um dos jurados ser um paulista. E paulista não gosta de coentro. E o bacalhau eu coloquei coentro. Não coloquei uma dose exagerada, mas ele sentiu e ele reprovou. E o português, ele gosta muito de coentro. O português, ele ama coentro, aquele cheiro do coentro, cheiro fresco, né, do coentro fresco. O português gosta muito disso. Então, acabou que eu chumbei, né, como dizem em Portugal. Chumbei, não passei. Tomei ferro. Tão diferente. Tomei ferro, não passei. Mas o Kaique e a Manuela, né, foram os semifinalistas e a Manuela acabou levando o reality. Mas assim, foi muito bacana, gostei muito de participar. Criei grandes amizades lá na Globo, né, com o pessoal da produção. Até hoje a gente se fala. Já fiz um almoço para eles aqui, quando eles vieram gravar, não sei, alguma coisa aqui. Aquele jogo de panela aqui. E aí levei eles num lugar bem bacana lá no Morro do Moreno. Saiu da Globo, logo depois... Você volta para Portugal, Estados Unidos, só que aí, cozinhando. Saindo do reality, eu já estava prestes a fechar o restaurante. Né? O reality foi em setembro, eu fechei o restaurante em novembro de 2018. E eu falei, olha, o que eu vou fazer? E só uma análise rápida aqui. Quando você tem um negócio e você fecha ele, para quem tá de fora, isso não é... É sua derrota. É sua derrota. Como foi para você a partir daí, do fechamento do restaurante? Então, eu caí nessa pilha, logo no início eu caí nessa pilha aí de derrotado, porque o que acontece? Quando você fecha o negócio, e quem tá me ouvindo e já fechou o negócio sabe bem o que eu tô falando. O meu restaurante da Praça do Papa era a Praça do Papa é um local muito bonito, um local maravilhoso, lindo e tal. O meu mobiliário era um mobiliário bacana, mobiliário de ponta, cadeira francesa, da Tonart. A minha cozinha era toda de inox, da TWA de inox, toda de inox, máquina de lavar louça. Tinha 500 mil ali de cozinha, não tinha? Cara, mais? Não tinha. Aquilo me trouxe uma decepção muito grande e uma frustração de falar, nunca mais eu quero um restaurante. Hoje eu monto um boteco. Restaurante eu não monto mais. Porque... Inclusive, eu acho que eu já até comentei com você, isso é muito a sua cara, porque você é aquele cara de estar perto do cliente, entendeu? Uhum. E com o restaurante sendo chefe, tendo que estar dentro da cozinha... Você acaba com a formalidade toda. Sim, o boteco é isso. O boteco né? não, mas o que você tem? Tem isso aí que você tá vendo aí, ó. Então, hoje eu montaria um boteco, não montaria um restaurante mais, mas eu montaria um boteco por gostar de comércio, por ter o vício do comércio, né? Nessa história toda, nem falei da Daniela, né? Daniela Pérez de Castro Carlos. Se formou? Foi formada em gastronomia. Hoje a especialidade dela é patissier. Que é o quê? Patissier. É de comer? É. Imaginava. Doceria. A especialidade dela é doceria hoje. E ela tá se especializando. Você já não curte fazer doce, né? Não curto. Se eu botar a mão no doce, eu estrago. Caraca.
Especialista, né? Só algumas compotas eu faço, mas eu não gosto. Uhum. E ela tá se especializando em bolo de casamento, né? Legal. Você tá fazendo vários cursos fora e... Ela também tá cozinhando pra artista, né? Vi ela indo pro Rio. a gente fez Diogo Nogueira. Na verdade, ela faz todo artista, ela faz comigo, Sim. né? Todo evento fora, a gente né, agora com essa guerra aí, a gente tá pensando se faz ou não Estados Unidos de novo. Eu fiz em 2000. Você fez uma turnezaça lá, né? Nos Estados Unidos. Eu fui fazer 2 jantares, tinha 2 jantares contratados, um em Nova York e outro em Boston. Acabamos saindo de lá com 26 jantares. Eu acho vacilo um chefe de cozinha vir conversar com a gente e não trazendo nada pra gente comer. Vacilo, entendeu? Agora a dúvida, a última dúvida. Encerrar o nosso podcast por E hoje. eu tô com fome, hein? Caraca, eu não tô não. Eu comi um bolo maneiro antes de começar. Você come miojo, velho? Não. Nunca. Jamais. Temperinho, pá? Botou? Nada. Deus me livre. Desculpa as empresas aí, mas aquilo é um câncer embalado, meu. É óleo puro. É óleo puro. Minha gastronomia é saudável. A gente não tem tanto acesso aqui. Quando tem, eu compro sempre, né, nas feiras orgânicas, produtos de qualidade, né? Agora, pra você pegar aí... Lá em casa não entra miojo. Entra porque tem criança, né? Então entra camuflado. Mas se eu ver, eu jogo fora. Só pra deixar claro, eu também não como miojo, tá? Isso não entra lá em casa. Aprendi com ele, inclusive. Então vamos lá. As minhas, para me encontrar, @chefe com F mudo, Daniel de Castro, coloca aqui na legenda. E o telefone é o 997175197. Vou ter o maior prazer. DDD 27. DDD 27. Ter o maior prazer em atender, seja em qualquer estado brasileiro. Seja em qualquer lugar do mundo. Do mundo, Não, agora com esse negócio da guerra aí, eu tô meio Tá com cismado. medinho? Tô medo. Tá com medo, 02? Sai fora, rapaz. Senhoras e senhores, esse foi mais um FervoCast. Eu tive a honra de bater esse papo com o chefe Daniel de Castro. E vai ter muito corte maneiro. Fiquem ligados. Se você não é inscrito, Matheus... Se curtiu, se inscreve no canal. Toda quinta vídeo novo, parada semanal. Dá um like, compartilha pra poder continuar. Lembra de se inscrever que a gente vai detonar. Cara, manda no aviãozinho os cortes do Instagram que tá ajudando muito a gente. Não é, Matheus? Aviãozinho assim. Manda os aviãozinhos. Gente, Passagem comenta. Tá cara, mas tá bom. O Daniel tá com medo de viajar. Manda, Daniel, no aviãozinho pras pessoas, entendeu? Pelo Instagram quando sair os cortes. Isso tá ajudando muita gente, tá maneiro. Então... A gente está tendo mais visualização do que inscrito no canal. Isso quer dizer que você que está assistindo não está inscrito. Então, por gentileza, se inscreve. Beleza? Sabe onde você mora. Valeu.